Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um boletim Coppola especial sobre o bate-papo camarada entre Lula e Reinaldo Azevedo no dia 1º de abril. Em razão da oportuna escolha da data, eu já começo registrando meus parabéns aos envolvidos. Transmitir a entrevista de um ex-criminoso e ex-condenado por corrupção no dia da mentira foi uma jogada de mestre. E deu bastante audiência, né? Mais de 1% da população brasileira consumiu esse conteúdo estragado, embalado com rótulo falso, como se fosse um produto democrático. Não é. A entrevista é pura cleptocracia enlatada. E eu sei que desanima saber que tanta gente engoliu informação vencida. A partir do momento que o STF arbitrariamente torna Lula elegível, ele regressa ao debate público. Mas uma coisa é respeitar a lei, entrevistar o Lula em observância às regras eleitorais que guiam a imprensa em tempos de campanha. Outra coisa, bem diferente, é promover o Lula por vontade própria. E esse é o ponto principal da minha crítica ao oportunismo do Reinaldo Azevedo, que está reciclando o seu público para surfar a terceira onda do lulismo no Brasil. A primeira foi nos anos 80, a segunda nos anos 2000 e a terceira é agora. Mas antes de tratar do Lula, como todo palhaço precisa de um picadeiro, vamos começar falando justamente da Rede Bandeirantes, tradicional grupo de comunicação pelo qual eu tenho sincero respeito. A Band se tornou um porto seguro da oposição. Nomes conhecidos da análise política encontraram por lá um espaço para vocalizarem suas críticas ao governo federal e à presidência da República, o que é saudável para a democracia, mas espanta a ausência de contraponto a essas opiniões numa emissora que se pretende imparcial. Na contramão da pluralidade de ideias, a Band se tornou uma plataforma de militância unilateral para figuras como Reinaldo Azevedo e Mônica Bergamo, aquela colunista chamada carinhosamente por Lula de minha jornalista. E a única voz realmente dissonante, do Luiz Ernesto Lacombe, foi silenciada sem maiores satisfações ao público, que prestigiava o programa do apresentador com uma audiência cada vez maior. Então, isso só fez alimentar a desconfiança daqueles que não viram com bons olhos o contrato de cooperação multimilionário celebrado entre a Rede Bandeirantes e o China Media Group, uma gigante estatal conhecida como a voz da China. E olha, na real, até a EBC tem uma parceria gratuita de conteúdo com esse conglomerado. Mas vamos combinar que a China, em pleno século XXI, ainda não respeita um direito humano fundamental, a liberdade de expressão e, por consequência, a liberdade de imprensa. Outras ditaduras que violam essas garantias aqui na América Latina são Venezuela e Cuba. E o Lula fez questão de agradecer os líderes autoritários desses dois países naquela sua primeira coletiva de imprensa como ex-criminoso. Portanto, soa muito estranho, a ouvidos mais atentos, a ideia de um apologista de ditaduras socialistas ter tanto protagonismo numa emissora associada à estatal chinesa de comunicação. Especialmente quando esse bajulador de tiranos também puxa o saco do dono da emissora no ar. Eu quero até agradecer que eu não tive oportunidade, mas o Johnny Sayad foi o único empresário em todos esses 5 anos de tortura, sabe, que num programa da Bandeirante, num debate que houve na Bandeirante, dia 24 de junho de 2009, ele fez um pronunciamento dizendo que era possível combater a corrupção sem precisar destruir as empresas, nem precisar de destruir empregos. Mas enfim, o que realmente chocou a sensibilidade do público foi ver Reinaldo Azevedo dando palco e holofote para as encenações do Lula. Logo ele, autor de um livro intitulado O País dos Petralhas. Vejam aqui nos cortes originais da Jovem Pan qual a definição desse termo. Eu não combati o PT durante 13 anos no poder e muito antes disso, porque, por exemplo, o termo petralha eu criei antes. O PT não estava no poder ainda, o PT estava no poder em Santo André, quando eu criei o termo petralha, que é aquele que rouba dinheiro público para justificar um projeto de poder. Eu identifiquei isso lá em Santo André e foi aí que eu criei o termo petralha, uma mistura de PT com Irmãos Metralha. O fato é que até outro dia, Reinaldo Azevedo tinha uma coleção de adjetivos desairosos para se referir ao Lula. O primeiro que me vem à cabeça é aquela alcunha de apedeuta. Apedeuta é uma pessoa sem instrução. Mas além de desqualificar Lula como um petralha ignorante, Reinaldo também criticava com razão o governo do Partido dos Trabalhadores. Quem quebrou o Brasil, Lula, foi o seu partido. Não foi Michel Temer. Quem conduziu o país para a maior recessão da sua história foi o PT. Quem quebrou a Petrobras foi o PT. Quem quebrou o setor elétrico foi o PT.
Quem empurrou o país para a inviabilidade foi o PT. Quem deixou o país com 13 milhões de desempregados? O PT. Quem conseguiu conciliar inflação alta, juro alto e déficit explosivo? PT. A trilogia do capeta, meu filho. E agora você vem com conversa? O que há? Aliás, a Dilma só caiu porque o governo ia bem, não é isso? Aquela maravilha que ela está fazendo pro Brasil. Deixa de ser picareta, cara. Isto é mentira. Vigarice, empulhação. Reparem na quantidade de ofensas que o Reinaldo Azevedo de antes dirigia ao Lula. Um petralha, ignorante, mentiroso, vigarista. Vocês acham que o ódio que transbordava dessas falas histéricas e afetadas combina com a cordialidade e a condescendência na entrevista do Dia da Mentira? Claro que não. Mas, como se aprende em Shakespeare, essa loucura tem método. E para entender a motivação política do senhor Reinaldo Azevedo, basta assistir ao começo desse mesmo vídeo, que é de julho de 2017. O ex-presidente Lula diz que o país está com clima de ódio e faz ataques ao presidente Michel Temer e ao senador Aécio Neves. Tá aí. Percebam que Reinaldo Azevedo ataca Lula e o PT em defesa do PSDB de Aécio Neves e do MDB de Michel Temer. E ao longo dos últimos anos, o desenrolar dos acontecimentos sugere que o antipetismo do jornalista era mesmo circunstancial e de fachada, não por uma convicção republicana, pelo repúdio à corrupção ou por princípios democráticos, como é o nosso caso, né? Conforme o PT deixa de polarizar com o PSDB e com o MDB para se tornar um antagonista do bolsonarismo, diminuem os ataques de Reinaldo Azevedo a Lula. E a virulência do jornalista se volta principalmente contra a Operação Lava Jato, que a essa altura já investigava políticos de diversos partidos, inclusive os tucanos e MDBistas, amigos dele. Aliás, a mentira predileta do Reinaldo Azevedo é dizer que ele se manteve fiel à sua linha editorial, que ele sempre foi um crítico dos excessos da Lava Jato. Que balela! Há dezenas de artigos do próprio Reinaldo que refutam essas bravatas. E eu separei só um aqui para vocês. Lula já grita ser uma vítima da Lava Jato. Errado. O país é que é vítima há 13 anos da mesma quadrilha. Chefão do PT volta a se dizer perseguido para ver se a Operação Lava Jato continua de forma inexplicável a preservá-lo. Percebam que em novembro de 2015, diante das revelações iniciais da Lava Jato, Reinaldo Azevedo realmente criticava a Força-Tarefa de Curitiba, mas por ainda não ter enquadrado Lula. Vejam aqui o que ele dizia à época. Os eventos mais escabrosos acontecem em torno de Lula, beneficiam o PT, mostram um vínculo entre o partido e alguns bandidos, mas o cara não sabia de nada. O Mensalão e o Petrolão beneficiavam seu governo, mas ora vejam, ele nunca sabe de nada. E o Reinaldo termina afirmando peremptoriamente: no fim das contas, é tudo a mesma coisa. Trata-se de uma quadrilha disfarçada de projeto de poder organizada para assaltar o Estado brasileiro. Pessoal, é muito importante lembrar que tudo isso foi escrito pelo Reinaldo Azevedo antes dos processos judiciais que resultaram nas múltiplas condenações do Lula na primeira instância, na segunda instância e no STJ. Ou seja, o jornalista Reinaldo Azevedo tinha tanta certeza sobre o cometimento dos crimes que já tratava Lula e os petistas como uma quadrilha corrupta antes mesmo do devido processo legal. E eu te pergunto, o que mudou de lá para cá? Lula se tornou inocente? Os petistas foram absolvidos? Claro que não. Os fatos continuam idênticos. Quem se transformou, quem se deformou foi Reinaldo Azevedo. E vamos combinar que é muita hipocrisia dar tanta visibilidade e tanto palanque para alguém que você julga ser um petralha ignorante que assaltou o Estado brasileiro. Mas enfim, olha o que aconteceu em 18 de maio de 2017. Irmã do senador Aécio Neves é presa pela Polícia Federal. Ela é considerada operadora do senador nas investigações da Lava Jato. Entre os áudios das escutas telefônicas vazadas inconstitucionalmente à imprensa, havia conversas entre Reinaldo Azevedo e Andréa Neves que revelavam não só alinhamento político, como também afinidade pessoal. Nas conversas grampeadas, o Reinaldo também se referiu ao jornalismo da Veja como, aspas, nojento.
E foi esse constrangimento que motivou seu pedido de demissão da revista. Ato contínuo, ele pede para sair também da Rádio Jovem Pan. E eu encontrei aqui a justificativa oficial e de próprio punho do Reinaldo Azevedo. Pedi demissão da Jovem Pan. As razões da minha saída da rádio antecedem a agressão de que estou sendo vítima. Mas falando em vitimismo, vejam como o Reinaldo Azevedo descreve esses mesmos fatos anos depois. Eu fui um duro crítico do PT durante 13 anos, muito duro, o presidente sabe disso. Eu nunca perdi nenhum emprego por causa disso. Lava Jato / Bolsonaro, me tiraram 3. Só que eu continuo aqui entrevistando Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, essa é uma afirmação tão falsa que virou até manchete do Grupo Folha. Qual a influência que o candidato Jair Bolsonaro tinha em 2017 e 2018 para demitir alguém? Não, senhor. Foi Reinaldo Azevedo que pediu demissão e não por causa da Lava Jato. Ele saiu por escolha própria e por defender o indefensável. Ele atacava as autoridades que corajosamente combatiam a corrupção. Ele se tornou praticamente um assessor de imprensa do ministro mais malquisto do STF. E ele passava pano para um senador e para um presidente acusados de corrupção no exercício dos seus mandatos. E qual foi o resultado disso? Reinaldo Azevedo ofendeu a moralidade e o senso de justiça do seu próprio público, que passou a criticá-lo e a abandoná-lo. Esse é um dado fundamental para entender essa aproximação com o Lula e essa guinada brusca à esquerda. A audiência do Reinaldo Azevedo hoje é uma fração do que já foi um dia. E ele sabe que precisa migrar de plateia e reciclar o seu público para se manter minimamente relevante, talvez até por uma questão de vaidade, de ego, sei lá. E de fato, essa entrevista com o Lula foi a maior audiência que o Reinaldo viu nos últimos anos, até virou notícia na lacrosfera, né? Agora, só para efeito de comparação, a entrevista do senador Cajuru ao jornalista Augusto Nunes sobre o impeachment do Alexandre de Moraes teve o dobro de visualizações. Mas enfim, pior do que ver o Reinaldo Azevedo se fazendo de vítima é a insinuação de que o lulopetismo era um oásis da liberdade de expressão. Pessoal, na eleição agora de 2018, o PT defendia controle social da mídia no plano de governo. Olha como Ciro Gomes se referia a essa proposta. Coisa de ditadura. E o próprio Lula nunca conviveu bem com denúncias e com críticas da imprensa. Está no blog do Reinaldo. Olha lá. Larry Rother, jornalista do New York Times, associou Lula à cachaça, o que quase lhe custou a expulsão do Brasil. Mas outro que não lida muito bem com críticas é o próprio Reinaldo Azevedo. Vocês já repararam que nos vídeos dele os comentários estão sempre desabilitados? Aliás, desconfie de quem restringe a liberdade do outro de se expressar, seja ele um jornalista ou mesmo o atual presidente do Senado, que de forma inconstitucional está com as suas redes bloqueadas há uma semana.